Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é o Dicas da Pro. Hoje iremos ter aí a introdução de uma ferramenta chamada Word, Microsoft Word, que nós utilizamos para o processamento de texto. Então, como que a gente acessa? Imaginando que já esteja instalado em sua máquina ou então em um celular, você pode acessá-lo, né? Aqui no botão iniciar, aí você procura, dá 2 cliques e ele será inicializado. Então, o Word ele vai servir aí para a gente criar texto, conteúdo, longo ou curto. Nós temos templates também, como calendários, nós podemos fazer currículos e várias outras coisas aí utilizando dessa ferramenta. Então, nós temos aí essa opção que aparece como inicial para a gente criar ou por meio de um template, nosso novo arquivo, ou então a gente cria um documento em branco. Nesse caso, vamos criar aí um documento em branco. 2 cliques e será aí aberto a nossa ferramenta que nós iremos trabalhar, o Word do pacote Office. Então, primeira coisa, né, que eu vou apresentar para vocês é a opção para você salvar esse arquivo. Então, você pode clicar nesse ícone aqui, que é salvar, que se chama disquete, né? Ou você clica aqui em arquivo, vem aqui em salvar como. Aí tem a opção onde você vai salvar. Vou salvar aqui, por exemplo, neste computador e vou chamá-lo de apresentação do Word, tá? E vou escolher aqui o local, vou colocar na área de trabalho. Salvar. Salvou o arquivo, será alterado aqui o nome desse arquivo, né? Antes estava como doc1 e agora com o nome que nós definimos. Então, como primeira parte da apresentação da ferramenta Word, que processa texto, nós vamos ver aqui esse menu. Então, o que nós temos no menu? No item de arquivos, nós fazemos a gestão do documento, como salvar, salvar como, que nós determinamos qual local será salvo esse arquivo. Nós podemos imprimir, nós podemos compartilhar esse arquivo com outras pessoas por e-mail, por exemplo. E nós também podemos aí ter outras opções, como exportar, transformar esse arquivo ou então fechar mesmo. Na segunda aba, que é página inicial, tem todos os itens que são referentes à formatação de texto. Em inserir, nós podemos inserir qualquer objeto. Quais são os objetos? Imagens, ícones, tabelas, formas geométricas. Nós podemos inserir gráficos, podemos inserir também instantaneamente imagens de outra tela, nós podemos inserir smart arts, outros documentos nós conseguimos inserir também, vídeo, links, comentários, cabeçalho, rodapé, número da página, caixa de texto. Nós podemos inserir também word arts, podemos inserir calendário, equações e também nós podemos inserir aí símbolos, tá? Então, equações aqui para vocês verem e outros símbolos. Então, na terceira aba é referente à inserção de objetos. A próxima aba é referente à aba de desenho, onde a gente pode utilizar, por exemplo, como lousa. Nós conseguimos selecionar aqui o lápis, né, o tipo e a cor, e nós podemos desenhar. Então, tem lápis, tem tipo estilo caneta, estilo canetinha. Nós temos opção também como marca-texto, que é muito boa essa opção. Nós podemos aí utilizar a borracha, né, que ela apaga aqui todos os itens quando é selecionado. E nós podemos também adicionar outros tipos de caneta, né? Então, a gente pode verificar aqui, eu quero ver só os lápis, né? E as cores, e as espessuras. E a mesma coisa para caneta e marca-texto. Então, nós conseguimos fazer aí toda essa criação nessa parte de desenho como se fosse uma lousa. E nós podemos também gravar essa tela
e fazer a repetição aí de tinta. Se a gente escolher alguma tinta, a gente pode guardar aí essa tinta. Na aba Design, é onde nós vamos definir todo o design, a forma, né? No caso da parte visual, da página do nosso Word, do nosso documento. Então, aqui você já consegue escolher uma pré-definição de fonte, que são as letras, né? O tipo de letra, o tamanho dela e também as cores. Isso a gente chama, quando a gente define cor, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, esse estilo, a gente chama de tema. Então, nós podemos escolher aí, dentre esses temas, vários estilos para criar o nosso documento, além da criação de cores, definição de fontes e também de efeitos, né? Se vocês quiserem inserir. Nessa aba aqui também fica a famosa marca d'água, né? Às vezes fica aqueles documentos onde tem todo o texto em cima e fica como se fosse uma marca d'água ao clarinho, ao fundo. Então, também é colocado aqui nessa opção, tá bom? A próxima aba é a aba chamada Layout. Vamos lá aqui para essa aba aqui. E nessa aba a gente determina qual que vai ser a forma dessa página. As margens serão definidas nessa aba, a orientação, se é retrato, sulfite em pé, se é paisagem, sulfite deitada. E aí também definimos o tamanho, se é uma A4, uma sulfite comum, se é uma folha ofício, se é carta, ou outros tamanhos aí de papéis, como A3, por exemplo, que ela é maior do que uma sulfite. Quanto menor o número, A1, A2, A3, maior é a folha. Tudo bem? Também definimos aqui colunas, né? De uma coluna a 3 ou mais colunas. Clicando aqui, abre essa opção de tabela, tá bom? Também nessa aba a gente consegue definir o espaçamento, quebra de página, parte de numeração. A gente usa bastante isso daqui para o TCC. Quando a gente cria o documento, nós utilizamos quebra de seções, onde definimos quais são os elementos pré-textuais, quais são os elementos textuais, quais são os elementos pós-textuais, se eles têm uma contagem diferente, a gente utiliza aí essa quebra de seção, quebra de página também. Na aba referência, a gente utiliza bastante para criar sumários automáticos, onde, por exemplo, para TCC, para monografia, é bastante utilizada aí essa opção, onde você não precisa ficar digitando, né, título por título. Você seleciona esses títulos e depois, ao final de escrever todo o seu projeto, você clica aqui, sumário automático, e ele cria automaticamente. Além disso, nessa aba tem essa opção de inserção de legenda, que também já cria automaticamente essa legenda e vai ficar de acordo com aquela figura que você inseriu, com o quadro, ou então com a tabela. Na aba correspondência, nós trabalhamos com a mala direta. A mala direta e as etiquetas nada mais é que, vou dar um exemplo aqui, imagine que vocês estão fazendo um curso e nesse curso, vocês que estão lecionando e vocês vão dar um certificado. E vocês têm uma base de dados com o nome do aluno, o nome do curso, data de nascimento, RG. E aí você precisa fazer esse certificado para esses alunos. Você vai digitar um a um? Não, você vai pegar a base de dados, vai criar uma imagem, uma folha, um certificado bem bonito e automaticamente, de acordo com aquela base de dados, vai ser alterado apenas o nome do aluno, o curso que ele fez, a data de nascimento e o RG. Só que a capa vai ser a mesma para todos. Outro exemplo, etiqueta. Você precisa imprimir várias etiquetas e elas são as mesmas. Você vai escrever uma a uma? Não. Utiliza etiqueta. Envelope, você tem que enviar aí uma cobrança, ou tem que enviar uma carta de aniversário ou de final de ano para os funcionários de uma determinada empresa. E você tem a base desses dados desses funcionários. Você vai criar um por um? Não, você vai pegar essa base, vai exportar e aí vai ser automaticamente criado aí todos esses envelopes. Vamos para a aba revisão. Em revisão, o item mais utilizado aqui
que eu vou comentar com vocês é o comentário. Esse item de comentário é muito utilizado quando é compartilhado o mesmo arquivo e várias pessoas estão utilizando e mexendo nesse arquivo. Então, se uma pessoa tem alguma dúvida, algo sobre aquele ponto, a pessoa vai, faz o comentário aqui e a outra pessoa consegue ver qual foi a dúvida dessa pessoa e vocês conseguem interagir como se fosse um chat automático aqui dentro do Word, com a referência de ponto a ponto que vocês estão aí escrevendo juntos. E aí você pode inserir, pode excluir, e aí vai. Uma outra opção que também é bastante utilizada é a parte de ortografia. Tem aqui os dicionários, né, nessa parte. Tem uma opção nova que você consegue selecionar o item e aí a ferramenta mesmo ela vai fazer a leitura em voz alta. Tem a troca de idiomas, tem como também aqui fazer a proteção do documento e também comparar versões. Você tem uma versão mais antiga e uma versão atual, ele consegue comparar quais foram as alterações que ocorreram nessas duas versões desse documento. Na aba Exibir, nós temos aí referente à exibição do documento, como módulo de leitura, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos o modo de layout de impressão, que é exatamente como será impresso, tem o layout web, tem o de estrutura de tópicos e outros, né? Então, dependendo aí da sua necessidade, você vai colocar aí um tipo de leitura, de exibição. Tem aí a parte também que a gente consegue inserir régua, as grades, painel de navegação, né? Essa parte aqui lateral que você pode deixar como opcional, zoom. Essa parte mesmo é a parte de exibição do documento. Nesse item desenvolvedor é onde a gente pode criar, por exemplo, formulários. Já viram que às vezes vocês vão em algum lugar e aí tem essa opção de vocês fazerem o cadastro e vem um formulário lá determinado, onde você põe o nome, onde você põe o seu e-mail, o seu endereço, o seu telefone. Então, como que cria isso? Vocês podem utilizar aí nessa aba aqui chamada Desenvolvedor. No item ajuda, vocês entram em contato com a Microsoft, com o suporte, e vocês têm ajuda referente à ferramenta. Então, essa foi a apresentação do Word, né, do pacote Office, onde nós temos aqui a parte superior é o menu, onde obtém todas as ferramentas, todos esses ícones têm alguma funcionalidade para formatar o texto. A parte central é onde nós inserimos o conteúdo, o texto de fato que será formatado, a imagem, a figura, o objeto, né? E a parte inferior, essa barra aqui, a gente consegue ver quantas páginas tem, quantas palavras, como que está o layout, a exibição. Aqui, se a gente está 100%, a gente pode aumentar, nós podemos diminuir. Aí vai ser de acordo com a necessidade de vocês. E outro item bem interessante, que também é bem legal para a gente utilizar, é essa funcionalidade aqui de digitar. Se você colocar, ou se você, por exemplo, falar ao microfone alguma coisa, você coloca essa opção aqui e ele vai escrevendo o que você está falando. Também é uma opção bem interessante, né? Vocês podem até trabalhar, por exemplo, colocar algum áudio e aí no fone, né, ou no microfone, e o Word ele faz essa transcrição de texto. Bom, ao decorrer das aulas nós iremos ver aí mais funcionalidades, nós vamos trabalhar com essas funcionalidades na prática, aplicando e sabendo aí qual que é a utilização e a funcionalidade de cada ícone desse daqui. Nós iremos criar exemplos e exercícios práticos ao decorrer aí das aulas de Word. Bom, fico por aqui e até mais.